Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios e nessa edição a gente vai fazer o fechamento do mês de janeiro de vários produtos monitorados pela Scott Consultoria. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estou aqui com o Felipe. Fala aí, Felipe. Olá a todos, olá Scott. Estamos aí para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios e podemos começar com o mercado do boi, Scott. Vamos lá. Como que foi o comportamento? Então você me diz e eu fico aqui pacientemente escutando. Como é que foi o mercado do boi gordo? Nós começamos com um mercado muito firme, né? Primeira semana de janeiro, um mercado bastante comprador, o lado vendedor ainda ausente das negociações, o pessoal voltando daquele recesso de final de ano. E aí um mercado bem comprador por conta da retomada das exportações para a China. Então o mercado viu o preço da arroba disparar na primeira semana de janeiro. E aí, com a retomada do lado vendedor ao longo do mês, o mercado passou a trabalhar um pouco mais em estabilidade, a queda a partir da segunda quinzena do mês de janeiro. Então a oferta ela começou a aparecer um pouco mais, a demanda aqui no mercado interno patinando, começou a pressionar a cotação em algumas regiões e nós trabalhamos com uma certa pressão de baixa agora no finalzinho do mês de janeiro para o mercado do boi gordo. O que ele está dizendo é mercado interno, tá? Que para exportação, bovinos, machos ou fêmeas de até 30 meses de idade, né, com 4 dentes, Exato. esses tiveram com preços firmes. O ágio foi de quanto para essas categorias? Olha, a gente chegou a ver o ágio de até R$15 para essas categorias, tomando São Paulo como referência. Então, a gente chegou a uma cotação de R$340 para o boi gordo para o mercado interno e para exportação até R$350. Chegou a ter negócio ao longo do mês de janeiro. Destaque para as exportações até, Scott, é que até a terceira semana de janeiro nós superamos todos os embarques, todo o volume embarcado do mês de janeiro do ano passado. Então o mercado ele vem bastante comprador pensando nas exportações nesse começo de ano. Aqui eu faço uma ressalva, na verdade os chineses ficaram fora do jogo desde setembro, né? Exato. E voltaram em janeiro com a carga toda. Mas o Felipe aqui, antes da gente começar a gravar, me disse que talvez em fevereiro eles comprem menos, porque eles compraram muito em janeiro, é isso? Exatamente, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que no começo do mês há um feriado nacional na China, né, um dos poucos feriados nacionais que eles têm, e esse feriado nacional ele tem impacto direto na questão de volume embarcado no começo do mês de fevereiro. Então isso deve dar um ritmo um pouco mais frouxo para os embarques agora no começo do mês de fevereiro e também a ponta compradora pensando aqui no mercado brasileiro, podendo pressionar um pouquinho mais aí em curto prazo essa questão da arroba do boi gordo por conta das festividades na China. Aqui é bom a gente falar também que essa oscilação da cotação do boi gordo, ela vai ser pontual, porque nós ainda estamos num ciclo de alta de preço, tá? Então, ou seja, aquela recuperação de preço que a gente assistiu na primeira semana, os preços caíram, mas ainda eles estão firmes, seguros num preço maior. Aproveitando, nós vamos falar ainda de milho, de soja, mas vamos falar um pouquinho como é que está, afinal, a reposição do rebanho suíno ou a produção de carne suína chinesa, que a gente sabe que a hora que aquilo chegar num ponto anterior à crise, lá o volume igual de 2018, um rebanho daquele tamanho, certamente cai a exportação, cai a importação chinesa do produto brasileiro. Como é que está o rebanho? Você sabe dizer para a gente como é que está o rebanho chinês? Olha, de suíno. Ele vem numa recuperação agora em 2021. Nós tivemos uma alta de 34% com relação à produção de 2021 em relação a 2020, mas ainda assim, mesmo com esse avanço na produção de carne suína no país, há um déficit de quase 5 milhões de toneladas com relação ao que a gente tinha pré-peste suína africana. Então, apesar dessa forte recuperação em 2021, houve um incremento nos custos que desestimulou a atividade ao longo do segundo semestre, então isso mantém aí um gap de produção por lá que deve seguir com um ritmo de exportações tanto de carne bovina quanto de carne suína bem positivo, pelo menos para 2022, e talvez em 2023 a gente comece a ver essa recuperação atingindo os patamares pré-peste suína africana. Mas até o momento, apesar dessa forte retomada na produção de carne suína na China, ainda há um gap de quase 5 milhões de toneladas lá, lembrando que essa é a principal proteína consumida por lá. Né? Então... Bom, aí você me diz o seguinte, legal, vai aumentar o rebanho,
Isso deve favorecer a nossa exportação de farelo de soja e de soja, né? Sabendo que a China consome mais de 100 milhões de toneladas, importa mais de 100 milhões de toneladas de grãos de soja, e eles produzem perto de 10 a 11 milhões, é isso? Exatamente, exatamente. Os grandes fornecedores do mercado chinês são Estados Unidos, Brasil e Argentina. Tá? E como é que fica o mercado de soja, pensando nisso, com a seca que a gente assistiu aqui no Cone Sul da América do Sul? Olha, o mercado de soja trabalhou firme ao longo de janeiro, a gente teve uma alta, considerando a cotação aqui em Paranaguá de 7,6%, com a saca negociada hoje em R$ 184,00, referência para Paranaguá, no Paraná. A quebra na produção, não só no Brasil, mas na América do Sul, ela já foi quantificada pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente fala hoje de uma produção quase de 3 milhões de toneladas a menos aqui para o mercado brasileiro. Para a Argentina, a gente tem uma redução de quase 5 milhões de toneladas com relação às expectativas de dezembro, falando hoje algo em torno de 46 milhões de toneladas para o país. E para o Paraguai, as estimativas de 10 milhões de toneladas de dezembro foram revisadas para 8,5 milhões de toneladas. Então, contabilizando toda a América do Sul, a gente chega num déficit de quase 10 milhões de toneladas entre dezembro e janeiro. Lembrando que a gente pode ter ainda novos cortes à frente, então não está totalmente quantificada essa quebra na produção na América do Sul, e a demanda ela segue firme não só pelo mercado chinês, como pelo mercado interno. Então isso manteve os preços firmes. Além disso, o dólar nos patamares atuais ao longo de janeiro, foram raros os momentos que a gente viu o dólar abaixo de 5,50, colaborou também com esses preços firmes, e as exportações de soja num ritmo bem acelerado nesse comecinho de ano, com quase 5.000% a mais no volume embarcado em relação ao ano passado, com a colheita favorecendo aí os embarques nesse início de ano. Uma coisa interessante que eu tenho que observar é que o que determina normalmente, né, claro que são vários fatores, o dólar é um deles, quer dizer, eu tenho o dólar valendo, $1 compra R$5, então puxa, se eu puder exportar, eu vou exportar, né? Porque eu me fortaleço aqui no mercado interno, posso receber lá fora, ou seja, eu começo a ter uma vasta possibilidade de negócio. Mas o mais interessante é que a China, eles estão, a cada ano que passa, fazendo um estoque de passagem cada vez maior. Então a China, que tinha um estoque de passagem relativamente baixo, em função dessas previsões de clima, essas instabilidades climáticas, políticas, enfim, tudo aquilo que pode afetar um negócio, os chineses estão com cada vez mais estoque dentro do país. Tá? Isso, num primeiro momento, favorece os preços, depois não. Depois a gente vai ter aí um cenário em que eles conseguem negociar com muito mais favores do lado dele. Tá? Então, acompanhem isso. Bom, você falou da soja, o milho também parece que foi um desastre, né? O milho também foi até pior a situação do milho no mercado brasileiro, porque hoje, falando aí de primeira safra, a região sul é quem abastece o mercado, né, pegando esse primeiro trimestre, e foi a região mais afetada pela estiagem aqui no Brasil. O milho hoje é negociado aqui em Campinas a R$ 102,00, um aumento de quase 10% ao longo do mês de janeiro. Tá? Lembrando que nós estamos com estoque de passagem em um dos menores patamares desde a safra 2015 e 2016, então isso também colaborou com a questão dos preços aqui no mercado interno, com essa alta bem forte, além da quebra da produção da primeira safra. Nós temos também o fim da isenção do PIS/COFINS para a importação de milho no mercado brasileiro desde o começo do ano. Então o que nós tínhamos em dezembro de 23 mil toneladas sendo internalizadas, passou para 9 mil toneladas agora em janeiro, considerando a média diária, tá, para os dois períodos. Então já tem um impacto, é claro, esse volume internalizado ele é irrisório perto do que nós precisamos, mas ele ajuda na manutenção dos preços pensando em mercado interno. Né? Mesmo porque quando o Brasil toma políticas fiscais de incentivo à importação, a importação normalmente é do Paraguai e da Argentina, são países vizinhos. E esses países estão numa mesma situação, ou até pior do que o Brasil. No Paraná, por exemplo, nós recebemos ligações de gente que foi 100% de perda, principalmente no Paraná. Aqueles grandes arrendadores de terra, plantadores de milho, de soja, é claro que eles arrendam terra no Paraná, também arrendam terra no Mato Grosso do Sul, e um compensa o outro. Mas as perdas no Paraná foram, evidentemente, catastróficas em função do clima, não é?
Olha, nós temos uma lista de coisas para falar, mas não vai dar tempo, nós vamos deixar para o programa de sexta-feira que vem. É isso, Fábio? Mais alguma coisa? Scott. Não, só isso. Obrigado a todos, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Bom, ainda estamos em plena pandemia, cuidem-se, espero encontrá-los todos com boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem.